prazer estar aqui com vocês para inaugurarmos a produção de vídeos semanais, onde nós iremos tratar sobre alguns assuntos que são importantes para a comunidade cristã. E eu quero iniciar dizendo para vocês que a igreja não precisa de templo para ser igreja. Essa eu acredito que é a dúvida de algumas pessoas. Porém, a igreja precisa de comunhão. É isso que nós vemos o tempo todo nas Sagradas Escrituras e durante a história do povo de Deus. Teólogos, quando falam sobre igreja, quando surge a pergunta o que é igreja, eles vão sempre concordar que a igreja é uma comunidade de pessoas. E aqui eu quero apresentar para vocês um conceito resumido acerca do que é a igreja na visão teológica. Igreja é a comunidade dos santos eleitos de todos os tempos. Com isso, eles estão dizendo que aqueles que viveram antes de Cristo, assim como os que viveram no período de Cristo, que viveram depois, estão cobertos ou estão inseridos dentro desse conceito. Quando nós olhamos para Atos capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 47, nós temos ali relatado por Lucas como é que a comunidade cristã vivia no primeiro século. E a partir dali, nós produzimos um conceito sobre o que é ser igreja. Igreja é um grupo de pessoas convertidas pela pregação genuína do Evangelho, que são habitadas pelo Espírito Santo, que vivem em plena harmonia com Deus e com os demais cristãos, ou com os demais crentes. É isso que a Bíblia coloca diante de nós. Paulo, quando fala à igreja aos Coríntios, vai dizer no capítulo 6, versículo 19, que o crente é o templo do Espírito Santo de Deus, o que nos faz lembrar que parece que Paulo agora passa a ter um novo conceito acerca de o templo que ele conhecia e agora nessa nova modalidade cristã. E aí a gente lembra sobre um breve histórico do templo na vida do povo de Deus. O primeiro templo foi construído com o nome de tabernáculo. Foi construído no momento em que Moisés estava no deserto com o povo de Israel, por volta ou entre o ano 1450 a.C. ao ano 1400. Depois disso, nós tivemos a construção feita de um templo mesmo, por Salomão, que, segundo dizem, acabou a construção no ano 1004. O segundo templo foi construído quando o povo judeu voltou do exílio babilônico. Alguns vão dizer que essa construção aconteceu em 516 antes de Cristo. Nesse período entre o Templo de Salomão, que é considerado o primeiro templo, e o segundo templo, que foi construído no período de Zorobabel, surgiram as sinagogas. Especialistas vão dizer que elas surgiram por volta do ano 597 antes de Cristo. Como o templo não existia mais dentro da comunidade judaica na Babilônia, os judeus tiveram uma necessidade, ou nasceu uma necessidade entre os judeus de se reunirem para estudar as leis de Deus. E aí surgiram as sinagogas, que eram fundadas a partir de 10 judeus com um rolo da Torá. Eles se reuniam naquele local, oravam e estudavam as Escrituras Sagradas. Comentando sobre o templo, os templos, ou o templo antes da sinagoga e o tabernáculo, não eram um local onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus da forma com que nós fazemos em nossos templos. Falando especificamente sobre o templo de Salomão, ele servia para guardar a arca e os demais utensílios que foram fabricados no período de Moisés no deserto e que inicialmente ficavam dentro do tabernáculo. Quando nós pensamos a igreja, principalmente nesse contexto do Novo Testamento, a gente também pensa sobre o templo. Como é que os cristãos inicialmente adoravam a Deus? A Bíblia vai dizer em Atos que eles adoravam nas casas, eles se reuniam nas casas para adorarem a Deus e também estavam no templo para aprenderem aquilo que os apóstolos ensinavam. Não no templo especificamente dentro do templo, mas nas aglomerações, dentro desse contexto
templo. Depois aconteceu as perseguições que a Bíblia narra e esses judeus se distanciaram do contexto comunidade judaica. Então eles foram espalhados e não tiveram mais essa possibilidade de adorar ao Senhor no templo. Então o que acontece? Agora eles especificamente vão adorar ao Senhor nas casas. E segundo aquilo que nós temos de relato histórico, eles começaram a se reunir em cavernas. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma publicação de um artigo que foi feito em 2017 sobre uma descoberta importante para a arqueologia. Olha só o que diz. O líder da equipe de pesquisadores, Abdul Kader Al-Hassan, coordenador do Centro de Estudos Arqueológicos RIHAB, fez a seguinte declaração: desenterramos o que pode ser a igreja mais antiga do mundo, datando de 33 e 70 depois de Cristo. Ele afirmou isso comemorando que eles haviam feito uma grande descoberta. Nessa região em que essa caverna foi encontrada, existem cerca de 30 antigos espaços que eram utilizados como culto cristãos, o que mais tarde se tornou uma igreja famosa mundialmente, que é a Igreja de São Jorge, que dizem que foi edificada por volta do ano 230 depois de Cristo. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós precisamos enfatizar esse ponto que é importante. Ela queria saber, ela tinha dúvida de qual o local seria o correto para a adoração. Jesus Cristo responde que a adoração tem que ser em espírito e em verdade. Ela se perguntava se era do seu lado, dos samaritanos, ou do lado dos judeus. Jesus diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso está em João, capítulo 4, versículo 23 e versículo 24. O que o texto está dizendo? A adoração verdadeira acontece de forma espiritual. Acontece no reino espiritual, independentemente de um local. Todavia, crentes genuínos sempre procurarão adorar a Deus em comunidade. Porque é isso que nós temos como um aspecto fundamental que, inclusive, Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Para finalizar essa breve exposição sobre igreja, nós iremos responder 3 perguntas que nos foram enviadas. A primeira delas é a seguinte: como articular a igreja com trabalhos sociais, com a sua melhor abordagem? Eu queria dizer para aquele que fez a pergunta e para os demais que estão nos acompanhando, que a igreja inicialmente precisa entender qual é o seu papel dentro da comunidade em que ela está inserida. E eu acredito que, nesse sentido, o púlpito, ou aquele que prega nessa igreja, no caso o pastor, é fundamental. É fundamental o seu ensino para que a igreja entenda que ela é relevante dentro daquele contexto. Eu sempre fico pensando da seguinte forma: uma igreja relevante para a sua comunidade é aquela que, se ela fechasse as portas, as pessoas iriam sentir falta. Mas existem igrejas que, se fechassem as portas hoje, as pessoas nem sentiriam saudade, como não sentiram saudade do rei Jeorão, que é um rei, ou foi um rei de Judá. Depois de entender o seu papel, a igreja precisa orar para que Deus direcione acerca do que ela deve fazer ali. O próximo passo, eu diria, que é ver as necessidades daquelas pessoas que estão aos arredores da igreja. E isso pode ser através de uma conversa com o povo, para que depois se encontre soluções e, por fim, precisa se encontrar pessoas comprometidas que principalmente entenderam o ser igreja. Porque esse trabalho social desenvolvido nos arredores da igreja precisa sempre de voluntários. E esses voluntários precisam entender que esse é um princípio bíblico. A igreja precisa fazer a diferença onde ela está inserida.
A segunda pergunta é: o modelo que vivemos dentro da CIB é o ideal para garantir que somos igreja? Eu quero devolver essa pergunta a quem nos fez com o conceito que nós estabelecemos a partir de Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47. Mais uma vez, igreja é um grupo de pessoas convertidas pela pregação genuína do Evangelho, que são habitadas pelo Espírito Santo, que vivem em plena harmonia com Deus e com os membros da comunidade cristã. A CIB vive assim? Se igreja é isso, então eu acredito que ao você ver esse conceito que nós estabelecemos, você mesmo pode responder, fazendo essa correlação entre o que é uma igreja bíblica e a igreja que nós vivemos hoje como realidade, se ela está próximo daquilo que a Bíblia coloca. Como a igreja pode contribuir com a comunidade que está inserida neste período de pandemia? Eu queria responder essa pergunta pensando como os nossos antepassados batistas pensaram. Quando eles pensavam em colocar uma igreja em uma cidade ou em um bairro, o pensamento que vinha era o seguinte: essa igreja vai ser frequentada com pessoas que são convertidas da própria comunidade. Se essa fosse a nossa realidade atualmente, nós teríamos uma facilidade muito maior de saber o que essas pessoas estão passando. Porque nós teríamos contato com elas, nós teríamos amigos, vizinhos, conhecidos, e ali, através desse contato mais próximo, nós poderíamos saber o que elas estão passando, se elas estão passando por alguma necessidade financeira, por alguma necessidade espiritual. E através desse contato entre esses membros da comunidade e o próprio membro da igreja, nós poderíamos ter um levantamento da realidade dessas pessoas e trazer para a comunidade cristã essas necessidades e assim suprirmos de acordo com as nossas possibilidades. Eu acredito que essa seria uma forma muito interessante. Porém, apesar de nós não convivermos ali diretamente, existem muitas pessoas da CIB que não vivem ou não residem naquela comunidade, podem estar fazendo a diferença dessa forma na vida de outras pessoas que estão inseridas dentro do seu contexto no bairro em que moram. E essas pessoas futuramente podem também estar congregando conosco. Nós esperamos ter sido útil nessas colocações que nós fizemos, nesse apanhado histórico que fizemos sobre a igreja, algumas colocações sobre a igreja e também nessas respostas a essas perguntas que nos foram enviadas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço.